Cumprimento a todos com a paz do Senhor, é um prazer tê-los aqui para darmos continuidade aos nossos estudos nas lições bíblicas do primeiro trimestre de 2020 da classe Adultos CPAD. Título geral: A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Dessa vez estudaremos a lição de número 3, A Natureza do Ser Humano. Então, tudo o que você precisa saber sobre a nossa maneira de abordar a lição está nesse slide que informa sobre o nosso plano de estudo com infográfico. É só você pausar e ler essas informações. Também a compreensão do PowerPoint é bem maior quando você assiste essa apresentação inteira no YouTube. Se você gostar, dê o seu like. O YouTube ranqueia melhor e outras pessoas têm acesso a esse material. Então, os objetivos específicos para essa lição são: 1. Mostrar a complexidade do ser humano. 2. Elencar as características do corpo humano. 3. Destacar a alma como nosso elo com o mundo exterior. E 4. Relacionar o espírito com o nosso contato com Deus. Textuário da lição: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5 e 23. E a verdade prática: nossa tríplice natureza, física, mental e espiritual, deve ser plenamente consagrada a Deus, para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do Criador. A leitura bíblica em classe, em Gênesis 1, 26 ao 28, e depois em Gênesis 2, versículo 7. Você pode também complementar com a leitura diária de segunda a sexta-feira para ter uma dimensão maior desse texto, ok? Então, a introdução da lição, a parte em destaque, diz o seguinte: o objetivo desta lição não é apenas explorar a natureza humana, mas levar você a consagrar inteiramente o seu corpo e a sua alma e o seu espírito ao Criador e mantenedor de todas as coisas. A gente sempre coloca a conclusão junto para entender até onde o comentarista expandirá o seu pensamento, parte selecionada da conclusão. O homem é um ser tanto físico quanto espiritual. Por essa razão, Deus requer nossa completa e uniforme santificação. Passamos então para o slide que apresenta todos os tópicos da lição. No primeiro nós teremos a complexidade do ser humano, no segundo as características do corpo humano, no terceiro a alma, nosso elo com o mundo exterior, e no quarto o espírito e o nosso contato com Deus. No primeiro nós vamos ver a natureza de Deus, a natureza dos anjos, a natureza dos homens. No segundo veremos materialidade, visibilidade e tangibilidade. E 3, mortalidade. No tópico 3 veremos a alma e o espírito são inseparáveis, a alma é a janela para o mundo exterior e a separação da alma e do corpo gera a morte. E no quarto nós veremos o que é o espírito, o elo entre o nosso corpo e Deus. Terceiro, a sede de nossa comunhão com Deus. Então, estes são os tópicos da lição que apresentam ela como um todo, que ajuda você a acelerar o seu processo de assimilação de todo o conteúdo. E aí, a gestão do tempo-aula, a sugestão para os professores distribuir o tempo que tem de 1h10 para passar pelos principais pontos de toda a lição. Fica então 15 minutos no primeiro tópico, 15 no segundo, 20 no terceiro e 20 no quarto. Fica aí essa sugestão para você, professor, poder aplicar a sua lição de maneira mais otimizada. Passamos então para o primeiro tópico, a complexidade do ser humano, natureza de Deus, a natureza dos anjos e a natureza dos homens. Então, no primeiro, nós teremos a natureza de Deus, e eu coloquei junto também aqui a natureza dos anjos. Por quê? Que a dica aqui é o seguinte: parece
aqui parece que a intenção do autor não é de discorrer sobre a natureza de Deus e a dos anjos, mas apenas usá-las como comparativo para situar a natureza do ser humano, sendo essa o tema real da lição. Portanto, não trave a sua reflexão nesses pontos, principalmente na tentativa de definir Deus, pois a expressão "eu sou o que sou" é ilimitada e nenhuma definição pode exauri-la. Então você veja Isaías 40, versículo 13 e 14, diz: Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou sabedoria? E lhe mostrou o caminho do entendimento? Então, use esses tópicos apenas como introdução para fazer esse comparativo e situar a natureza do ser humano, mas não permita que a sua reflexão trave aqui, para que você não perca a parte essencial da lição, que é o estudo sobre o ser humano, ok? Passamos então para o ponto 3. Já os seres humanos possuem uma natureza que pode ser descrita como dupla, uma física, corpo, e uma espiritual, alma e espírito. Para vivermos neste mundo, necessitamos de nossa natureza completa. Se uma apartar-se da outra, morreremos. Então aqui a dica é o seguinte: esse ponto é apenas uma prévia do que será tratado nos próximos tópicos. Portanto, não tente resolver a lição aqui, ok? E aí eu trago um auxílio sobre a natureza dos homens, extraído do livro Teologia Sistemática de Norman Geisler. Você pausa aqui, lê esse trecho só para complementar aqui, mas saiba que você vai poder discorrer sobre esses pontos mais precisamente nos próximos tópicos, ok? Assim, chegamos ao segundo tópico, então, para falar sobre materialidade, visibilidade, tangibilidade e mortalidade. Então, nós temos aqui uma pequena introdução ao tópico, o comentarista costuma colocar. Ele diz: o corpo humano tem as seguintes características: materialidade, visibilidade e mortalidade. Então, no primeiro tópico, materialidade, a parte em destaque: Deus, pois, formou Adão, o primeiro genitor da humanidade, do pó de nosso planeta. O mesmo pode ser dito de Eva, que, provindo do homem, possui a mesma substância destes. E aí chegamos ao ponto 2, envolto num corpo material, o ser humano pode ser visto e tocado. E aí a dica é: como esses dois trechos se completam, você pode refletir sobre eles de uma única vez, ok? Passamos então para o terceiro ponto, mortalidade. Parte em destaque: o homem, portanto, foi criado imortal, ou seja, com a possibilidade de viver para sempre, caso não houvesse pecado. E aí o auxílio aqui é de 1 Coríntios 15, 52 e 53, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, aquilo que Cristo realizou por nós vai nos devolver essa vitória de poder viver para sempre diante de Deus. Então, você pode refletir sobre esse importante ponto da lição, ok? Assim, nós chegamos ao terceiro tópico para falar sobre a alma, o nosso elo com o mundo exterior. A alma e o espírito são inseparáveis. A alma é a janela para o mundo exterior. 3, a separação da alma e do corpo gera a morte. Então, nós temos uma pequena introdução ao tópico. O comentarista expressa aqui que, no primeira parte em destaque, em nosso ser, a alma e espírito acham-se tão unidos que somente a palavra de Deus pode alcançar-lhes a junção. E aí, a dica aqui é a seguinte: a alma está unida ao espírito e por isso é humanamente impossível separá-las. Só a palavra de Deus pode fazê-lo. Assim, tanto a alma quanto o espírito constituem a parte imaterial do ser humano. Em relação à origem da alma, há pelo menos 3 teorias que tentam explicá-la: a teoria da pré-existência, do criacionismo e da participação. Então eu tirei esse trecho aqui, gente, ó, da lição 3 do terceiro trimestre de 2019. Então, se você pegar a sua revista da classe adultos do terceiro trimestre de 2019, você vai encontrar esse trecho que eu coloquei aqui e muito mais para você completar essa parte da lição aqui e enriquecer o seu estudo, tá bom? Passamos então
Para o ponto 2, parte selecionada, para que isso seja possível, há uma service dos órgãos sensitivos. E, por intermédio destes, o homem carnal deixa-se atrair pelas concupiscências da carne e dos olhos. E aí eu trouxe o ponto 3, a parte selecionada, né? O ponto 3 diz a separação da alma e do corpo gera morte. Parte selecionada, a morte ocorre quando a alma separa-se do corpo. É o que nos mostra a narrativa da morte de Raquel, a esposa amada de Jacó. Saindo-lhe a alma, ela morreu. E aí, para pensar aqui sobre esse trecho, que você pode pensar no corpo não como responsável pelo que fazemos, mas como veículo que realiza os desejos da alma, sejam bons ou maus. Então, a gente pensar no corpo como um veículo que obedece àquilo que nós pensamos interiormente, faz muito mais sentido aquilo que realizamos através dele, e essa é uma reflexão importante sobre essa questão. E aí, no tópico 4, o espírito e o nosso contato com Deus. Primeiro, o que é o espírito. 2, o elo entre o nosso corpo e Deus. E 3, a sede de nossa comunhão com Deus. Então, ele coloca uma pequena introdução aqui ao tópico. E aí, o ponto 1, o que é o espírito? É a parte de auxílio que eu trago para vocês é também de teologia sistemática de Norman Geisler, tá? Eu não selecionei nenhum ponto específico do ponto 1, você lê ele todo, completa com essa informação do Norman Geisler para enriquecer esse conteúdo aqui, ok? Aí passamos então para o ponto 2, o elo entre o nosso corpo e Deus. Aí sim, parte selecionada é por meio de nosso espírito que nos comunicamos com Deus. E aí trouxe também o ponto 3, parte selecionada. Através de nosso espírito temos experiências e encontros com Deus. Então eles se completam, os dois pontos, tá vendo? No 2 é por meio de nosso espírito que nos comunicamos com Deus, e no 3, através de nosso espírito temos experiências e encontros com Deus, eles se equivalem. Por isso a dica aqui, como esses dois trechos se completam, você pode refletir sobre eles de uma única vez, ok? E assim nós chegamos à conclusão da lição, sempre lembrando que o objetivo aqui não é aplicar uma lição, uma aula completamente desenvolvida, mas apenas indicar caminhos mais objetivos para que você possa refletir sobre a lição e expandir o seu pensamento sobre ela de uma maneira mais assertiva. E chegamos à conclusão: o homem é um ser tanto físico quanto espiritual. Por essa razão, Deus requer nossa completa e uniforme santificação. Temos de ser santos no corpo, na alma e no espírito. Jesus morreu e ressuscitou a fim de que sejamos santos em todo o nosso ser. E quando do arrebatamento da igreja, apesar de nossas limitações, o Senhor nos revestirá da imortalidade e da incorruptibilidade. Busquemos a santificação. Todo o nosso ser pertence a Deus. Somos o templo do Espírito Santo. Aleluia! Então, espero ter contribuído de alguma forma para que vocês melhorem o estudo da lição, e desejo dessa forma a todos uma excelente aula, e que Deus abençoe grandemente. Se Ele quiser, nos veremos em nome de Jesus na semana que vem. Até lá!